Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. Olá, bom dia para você. Terça-feira, 3 de fevereiro, vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca o alerta do Tribunal de Justiça em relação aos golpes que têm sido aplicados por criminosos que se passam por oficiais de justiça. A repórter Patrícia Cerqueira tem as informações. Patrícia, bom dia. Oi, Suzane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, essas mensagens chegam através do WhatsApp, um aplicativo de mensagem. Os criminosos enviam links ou até mesmo mensagem com cobrança. A gente vai conversar com uma juíza que vai detalhar para a gente como é que isso está acontecendo. O Tribunal de Justiça tomou conhecimento desse tipo de situação, desse tipo de golpe na semana passada. Suzane, eu volto com você. Vamos falar muito sobre isso, Patrícia. A gente vai falar também sobre o retorno das atividades legislativas na Câmara de Vereadores de Aracaju. A prefeita da capital, Emília Corrêa, também participou da solenidade. Assinada hoje pela manhã a ordem de serviço para a implantação da Pinacoteca de Sergipe. A ação simboliza o início das obras de adaptação do antigo prédio da Procuradoria-Geral do Estado. As informações e os detalhes com Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Olá, Suzane, bom dia a todos. Foi numa solenidade aqui no Museu Olímpio Campos, no centro da capital, com a presença do governador, secretários e outros envolvidos na cultura do Estado, dada a ordem de serviço para o início da implantação da Pinacoteca, esse acervo de artes visuais de Sergipe, que vai ser no prédio onde funcionou a Procuradoria do Estado. Daqui a pouco a gente detalha. Certo, Rafael. O externato São Francisco de Assis, que atende crianças de 3 a 12 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, precisa de ajuda para continuar oferecendo educação infantil em tempo integral. E mais, a onda de calor atinge o estado de Sergipe. As altas temperaturas exigem atenção. Tem cidade onde o termômetro marca 38 graus hoje, nesta terça-feira. É a partir de agora, no SE1. O Tribunal de Justiça de Sergipe faz um alerta importante à população sobre golpes aplicados por criminosos que se passam por oficiais de justiça em aplicativo de mensagens instantâneas. As mensagens falsas usam ameaças e links suspeitos para enganar as vítimas. A gente chama ao vivo agora a repórter Patrícia Cerqueira, que tem mais informações sobre esse tipo de golpe, né, Patrícia? Pois é, né, Suzane? Mais um tipo de golpe praticado aí pelos criminosos. O Tribunal de Justiça daqui de Sergipe tomou conhecimento dessa situação na semana passada, através dos próprios oficiais de justiça que identificaram esse tipo de situação. Os criminosos, eles enviam mensagens para o aplicativo de mensagem, o WhatsApp da pessoa, né, com algum tipo de link e também com algum tipo de cobrança. Vou conversar aqui com Dalquíria Ferreira, ela é juíza daqui do Tribunal de Justiça e vai trazer informações para a gente, juíza. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao SE1, de como é que isso tudo funciona, uma situação perigosíssima para a sociedade, né? Como é que eles operam? Como é que funciona esse tipo de golpe? Boa tarde. Boa tarde a todos. Desde a semana passada, o Tribunal de Justiça vem sendo, tomou conhecimento através dos próprios oficiais executores de mandados, de algumas pessoas que entraram em contato com os oficiais porque desconfiaram da prática de algumas mensagens que foram recebidas por cidadãos com alguns links, onde a pessoa do outro lado da linha pedia que a pessoa clicasse naquele link. Então, algumas pessoas desconfiadas entraram em contato com alguns oficiais executores de mandados que contactaram aqui a Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Sergipe, e nós tomamos conhecimento que é um golpe que vem sendo praticado no Brasil inteiro, em alguns tribunais. O que é que acontece? Essas pessoas, esses golpistas, eles acabam enviando uma mensagem para as pessoas, se identificando como se fossem oficiais executores, dizendo que tem um mandado para entregar e, na verdade, encaminha um link e pede que a pessoa clique naquele link. Então, nós devemos esclarecer a população para dizer que nenhum dos nossos oficiais de justiça, executores de mandados, encaminham links, certo? É bem verdade que os nossos oficiais executores, eles estão, sim, aptos a fazer encaminhamentos de mensagens por WhatsApp,
com algumas intimações e citações. Mas existe um procedimento para que isso aconteça. Não é de qualquer forma que o executor ou oficial vai se identificar ou vai chegar naquela pessoa. Através do número do WhatsApp do cidadão, ele vai encaminhar uma mensagem, primeiramente se identificando. Ele vai dizer o nome dele, ele vai dizer que é um oficial, um executor de mandados do Tribunal de Justiça de Sergipe e vai dizer que tem uma intimação ou uma citação para entregar àquela pessoa. Como a pessoa vai identificar que ali sim se trata de um oficial de justiça daqui do órgão? Pronto, excelente pergunta para a gente também esclarecer a população. Todo oficial de justiça executor de mandados, assim que a pessoa der o ok, dizendo que recebeu aquela mensagem, vai encaminhar o seu crachá funcional, que é um crachá parecido com esse aqui, que eu vou mostrar aqui agora, com o logo do Tribunal de Justiça, com a foto da pessoa, o nome e o cargo aqui embaixo escrito oficial executor de mandados. Atrás, que ele também vai encaminhar essa parte de trás do crachá, vocês podem ver que tem o nome, tem o RG, o CPF, a matrícula do servidor e tem também um QR Code. Através desse QR Code, todo cidadão pode clicar aqui nesse QR Code e vai verificar a identidade, a veracidade desse documento. Mas mesmo assim eu tenho dúvida se realmente aquela pessoa que está entrando em contato comigo é um executor ou um oficial de justiça. O que é que eu posso fazer? No documento que é encaminhado pelo nosso oficial de justiça ao cidadão, tem lá em cima toda a identificação do processo e tem a identificação da unidade que expediu aquele documento. Então, se eu estiver em dúvida, eu posso entrar em contato com aquela unidade para saber se realmente aquele documento foi expedido por aquela unidade em direção, dirigido àquela pessoa. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso me dirigindo até o local, onde haverá o atendimento daquela pessoa, ou eu posso ligar no telefone geral do Tribunal de Justiça, que é o 3226-3100, e pedir que a telefonista passe a sua ligação para aquela unidade. Ali também você pode fazer a verificação de que o mandado é verdadeiro. Vou repetir o telefone, 3226-3100, e aí pede para passar para a unidade, que consta no cabeçalho, na parte inicial do documento, que é o mandado, que é expedido, que é encaminhado pelo oficial de justiça ou executor de mandados. A gente já tem um número grande de vítimas, como é que vocês estão calculando essa questão? Por enquanto, graças a Deus, nós conseguimos detectar logo no início, através dos próprios oficiais, e a gente não tem nenhum registro de alguém que tenha sido lesado, tenha realmente clicado em algum desses links e tenha recebido algum tipo de prejuízo com relação a isso. Mas a gente aqui do Tribunal de Justiça tem a obrigação e entrou em contato com vocês e agradece até o espaço cedido para que a gente possa esclarecer a população. Os nossos oficiais não mandam links, eles vão encaminhar um documento. Também nesse mandado existem outros QR Codes que podem ser verificados através da câmera do seu celular sobre o que consta em cada QR Code daquele. Então, não cliquem em link nenhum e antes, se tiverem qualquer dúvida, verifiquem antes com o próprio QR Code do crachá do oficial, o QR Code que consta dos mandados ou através da unidade. Tem também outras questões, né, doutora? Por exemplo, são mensagens que geralmente têm um tom alarmista, tem pressão também de resposta imediata. Acredito que vocês não utilizam esse tipo de tom, né? É um tom bem mais cordial. Tem também os erros gramaticais, uso de números internacionais, né? São alguns sinais que o criminoso ele acaba dando, né, na própria mensagem. Então, a pessoa tem que ter um pouco mais de calma, ler com paciência. Verdade, às vezes a gente no sufoco acaba querendo responder aquela mensagem de forma rápida. E aí quando recebe aquela mensagem de pressão, olha, se você não clicar nesse documento vai ter sua conta bloqueada, seu dinheiro não vai ser recebido, ou você vai ser encaminhado ao SPC Serasa. Qualquer tipo de comunicação como essa não é feita por nenhum dos nossos servidores, nem servidor de cartório, nem oficial de justiça, nem executor de mandados. Nenhum servidor do Tribunal de Justiça está autorizado a encaminhar mensagens ameaçadoras a qualquer cidadão. Doutora, e é uma situação que se trata aí de um crime que está sendo cometido e é importante que quem receber esse tipo de mensagem identificou que não é verdadeira, ótimo, mas assim, é interessante também reportar isso para vocês, para que vocês possam identificar essas pessoas, né? Sim, pode também nos reportar através da Ouvidoria Geral da Justiça, que é o nosso canal de acesso inicial aqui no tribunal. Olha, aconteceu isso, pode também ligar no mesmo número, 3226-3100, e pedir para passar para a ouvidoria
para reportar o que está acontecendo. Vocês têm reportado isso para a Polícia Civil, para algum tipo de ou um outro órgão? Por enquanto não, porque nós não tivemos ainda, como eu disse, nenhum registro de que tenha acontecido alguma coisa na prática, de algum prejuízo para algum usuário. E vocês têm informação que é um tipo de crime que não é somente, tem sido feito aqui somente em Sergipe, né? Sim, nós temos tido conhecimento através de redes sociais que outros tribunais têm passado pelo mesmo problema. Então, e todos estão tendo a mesma providência e o mesmo cuidado de esclarecer a população sobre como proceder em casos como tais. É uma situação realmente que preocupa, né, o Tribunal de Justiça em relação a isso, porque a gente vê vários tipos de crime aí no mercado e esse é mais um que aparece. Se eu não me engano, ano passado a gente também mostrou uma situação parecida também aqui no Tribunal de Justiça. Sim, a gente se preocupa porque as intimações e citações por WhatsApp são um procedimento que acaba acelerando, né, o curso do processo. Então, é admitido que se faça a intimação e citação por WhatsApp para que a gente possa ganhar tempo, digamos assim, para que o processo possa correr mais rápido. Então, é uma ferramenta extremamente importante e que, no momento, alguns golpistas têm usado desse tipo de procedimento para fazer o mal, infelizmente. Infelizmente. A gente conversou com Dalquíria Ferreira, ela é juíza e trouxe informações sobre mais um tipo de golpe que tem sido praticado aí no mercado para que você aproveite esse espaço que a gente está dando aqui da TV Sergipe, a senhora colocou muito bem, né? E tem que ter isso mesmo, passar essas orientações para se você chegou a receber algum tipo de mensagem no seu aplicativo de mensagem, no seu e-mail também, eles usam todos os tipos de transporte, né? De e-mails para poder agir. Então, gente, qualquer dúvida, tenha calma, não acredite logo de cara. Entre em contato aqui com o telefone. Vou pedir para a doutora repetir só mais uma vez. Você quer 3216? 3226-3100. 3226? 3100. Então fica aí, gente, essa mensagem importante para você, né, Suzane? Mais um tipo de golpe que a gente também aqui da mídia, a gente está alerta e vai passar sempre essa mensagem por aqui. Volto com você. Muito obrigada, doutora. Com certeza, Patrícia, fica então esse alerta do Tribunal de Justiça, a quem a gente agradece também a doutora Dalquíria Ferreira. Muito obrigada, Patrícia. O governo de Sergipe dá hoje o primeiro passo do projeto Sergipe Viva-se. A iniciativa prevê revitalização de equipamentos culturais e turísticos em todo o estado. Na manhã desta terça-feira, o governador Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço para a implantação da Pinacoteca de Sergipe. O repórter Rafael Carvalho tem outras informações para a gente. Rafael, muita gente deve estar perguntando o que é uma pinacoteca, né? Nada mais é, Suzane, que um acervo de artes visuais. É parecido com um museu, mas só que o foco é nas artes visuais, na preservação desse aspecto da cultura do Estado. Daí vai funcionar, como você falou, no antigo prédio da Procuradoria do Estado, que foi reformado, foi concluída recentemente a reforma e hoje foi dada a ordem de serviço para a implantação da Pinacoteca lá no prédio que fica aqui vizinho. Estamos no Museu Olímpio Campos, no centro, ele fica logo aqui atrás. O evento, o ato solene, aconteceu aqui no Museu Olímpio Campos. A gente vê nas imagens o governador Fábio Mitidieri, acompanhado de secretários e outros envolvidos no setor da cultura, assinou a ordem de serviço, deu a ordem de serviço para o início dos trabalhos e, como você falou, é o começo desse macro projeto de revitalização da cultura, de desenvolvimento da cultura aqui no estado, que prevê 17 intervenções, não somente aqui no centro de Aracaju. Vou conversar com o secretário estadual da Cultura, Valadares Filho, primeiramente sobre a Pinacoteca. É o começo desse projeto, né? Começa a colocar em prática tudo isso por meio de recursos de empréstimo que foi aprovado no ano passado pela Assembleia, junto ao BNDES. Isso é um momento histórico, mais de 8 milhões investidos aqui na Pinacoteca. As nossas artes visuais, elas são muito amplas e merecem toda essa valorização que o governo Fábio está fazendo através da operação de crédito. O BNDES, sem dúvida alguma, um momento muito importante para a cultura sergipana. Serão mais de 195 milhões investidos em mais de 17 intervenções. O governador demonstrando que tem sim um compromisso com o nosso pertencimento, com a nossa identidade. A Pinacoteca, para ser implantada, precisa de um trabalho intenso de catalogação, cooperação. Isso, a nossa equipe técnica tem conversado com os artistas, com todos os envolvidos. A Fundação de Cultura e Artes faz um trabalho extraordinário sobre isso. Estão fazendo isso de forma cotidiana. Na entrega da obra estará tudo ajustado.
Por exemplo, teremos artes aqui de Sergipe dos séculos passados, século 17, 18, será possível? Será possível aqui de Sergipe e nacionalmente falando. Todo esse debate técnico está sendo feito pela nossa equipe da Fundação de Cultura e Artes, muito bem preparado, enfim, com todas as autorizações em relação ao que pensa o nosso governador no fomento da cultura. É um momento muito importante que vive a cultura sergipana. Uma operação de crédito desse nível só é aprovado, sem dúvida alguma, por fruto de muita credibilidade, de muita equipe técnica à frente e colocando que a cultura e o turismo, porque isso mexe diretamente com o turismo. São equipamentos culturais, são intervenções culturais que terão um impacto direto em relação também ao nosso turismo. É uma visão do governo de Sergipe que a cultura e o turismo devem andar juntos como fonte de desenvolvimento e geração de emprego e renda. E esse projeto começa aqui no centro porque existe hoje uma mobilização para trazer a movimentação de volta para o centro, habitações, começa com a Pinacoteca, depois vem outras intervenções aqui, inclusive revitalização deste museu, do Museu Olímpico Campos. Isso, o governador colocou na sua fala de hoje justamente que o passo primeiro foi a Pinacoteca, mas terá aqui o Museu Olímpico Campos, terá uma parceria também com o município, com entidades ligadas a esse movimento de valorização do centro. E a valorização do centro passa muito pela valorização da nossa cultura. Esse trabalho de valorização conta, inclusive, com a parceria da Prefeitura de Aracaju. Estava aqui o secretário da Cultura, Paulo Corrêa, representando a prefeita, Emília Corrêa, ou seja, todos se somando para desenvolver o centro. Inclusive, já trago aqui informação que também isso envolve outros setores. A Câmara de Vereadores, hoje no retorno das atividades, teve a palavra lá do presidente Ricardo Vasconcelos, que anunciou que a sede da Câmara, o prédio, vai ser construído no prédio da antiga Atlética, Associação Atlética, aqui na região central. E ele já anunciou isso, né, que está em tratativas avançadas com a Prefeitura, tem parceria com a Prefeitura, para essa implantação do novo prédio lá na Associação Atlética, né, aquele imóvel imenso que tem aqui entre o centro e o bairro São José. Nesse projeto do governo do estado tem também a Colina de Santo Antônio? Tem a Colina de Santo Antônio, que será a ordem de serviço dada na próxima semana, já anunciada aqui pelo governador. Ou seja, são intervenções extremamente significativas, que demonstram que a parceria também com municípios, com entidades, como eu falei anteriormente. Estava aqui o secretário de Cultura de Aracaju, que demonstra que a institucionalidade, quando se fala da valorização do centro, ela fala mais alto quando os governos têm esse compromisso. E o governador Fábio demonstra isso. Outro setor também que está envolvido nesse desenvolvimento é a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, FEComércio, que estão também somados, né, nesse desenvolvimento, buscando formas de valorizar, né, aqui a área central de Aracaju e também a iniciativa privada. Informação que, por exemplo, aqui perto, ali já indo no sentido do bairro Santo Antônio, da Colina ali, antes da João Ribeiro, onde funcionava uma concessionária de veículos, está sendo construído um condomínio de casas, né, focado na população. São casas populares, né? Por exemplo, dá uma opção para quem trabalha aqui no centro, morar aqui perto, e é uma região muito boa, valorizada. Agora, saindo aqui do centro e indo para as outras intervenções previstas nesse projeto de desenvolvimento da cultura, são 17 no total, quais que a gente pode citar como exemplo? Memorial de Buquinho, o Memorial de Riachão do Dantas, nós temos o Museu do Cangaço. Ou seja, são exemplos de projetos muito efetivos em relação à valorização da cultura. E como eu disse, terá uma ligação direta com o turismo, porque os nossos turistas hoje, quando chegam em Sergipe, eles verificam que nós temos uma cultura muito vasta. Sergipe tem uma cultura muito rica, e quando você tem um governo do estado que ainda faz intervenções para aumentar esta valorização, como essa operação de crédito, com projetos que eu acabei de citar, isso demonstra cada vez mais que a nossa cultura está no caminho certo. Tem também o Museu dos Náufragos, né? Ali relembrando aquela história da Segunda Guerra Mundial, do bombardeio dos navios aqui na nossa costa. Exatamente, o Museu dos Náufragos. Eu quero fazer aqui um registro da participação do Instituto Banese também. Uma participação muito efetiva, em nome do seu presidente, Ezio Dedo. Eu quero agradecer. Enfim, são vários atores em relação a esse programa Viva SE, que colocamos intervenções e projetos muito grandiosos em relação à valorização da nossa cultura. Ok, muito obrigado, secretário estadual da Cultura, Valadares Filho, sobre esse projeto de desenvolvimento da cultura que tem
esse começo, né, aqui no centro da capital, com a implantação da Pinacoteca no prédio onde funcionou a Procuradoria do Estado, que fica ao lado da Câmara de Vereadores. Suzane? É claro que a gente vai continuar acompanhando essas transformações também no centro comercial aqui da capital, né, Rafael? Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer ao secretário Valadares Filho também pela participação. Muito obrigada. Agora, 12h09. Vamos a outras notícias nesta terça-feira. Leonardo Barreto, boa tarde. Boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para você. Suzane, eu já sei que uma das pautas do jornal hoje é a questão do calorão que está fazendo aqui no estado, né? Então, imagine, para quem mora no interior do estado, no Alto Sertão, por exemplo, que tem lá uma lagoa, né, um riacho, uma cachoeira, onde pode aliviar esse calor, ou às vezes até pescar, tem muita gente que faz isso. Um pescador lá no município de Porto da Folha, no Alto Sertão do estado, afirmou que foi atacado por um jacaré enquanto jogava uma tarrafa no Riacho Capivara, que fica lá na sede do município de Porto da Folha. Hoje pela manhã, inclusive, ele esteve lá no local, ele concedeu entrevista aqui para o G1 Sergipe e contou que ficou muito assustado, mas que conseguiu se defender do animal. Segundo moradores da região, essa é uma área onde muitas pessoas, inclusive crianças, costumam se banhar. E jacarés já foram vistos por aí, né? A gente sabe que é o habitat natural desses animais, né? A gente é que precisa se adequar, basicamente, a esse tipo de situação. E agora redobrar o cuidado nessa região aí. E agora redobrar o cuidado, né? Um susto muito grande. A equipe do G1 também esteve ao longo de toda a manhã em contato com a prefeitura do município de Porto da Folha, né? Para saber quais medidas devem ser adotadas aí diante dessa situação, até mesmo para garantir a segurança da população. E o pescador que teria sido mordido pelo jacaré nos enviou um vídeo agora pela manhã. Vamos acompanhar. Eu pesco ali direto e nunca tinha acontecido isso. Infelizmente, ontem, 4 horas da tarde, eu fui dar um lance de tarrafa lá e me topei com essa situação. O jacaré me atacou. Estou com a perna toda enfaixada. Dei sorte que ele se bateu primeiro na tarrafa. Quando ele se bateu, o impacto foi menos. Eu enrolei ainda com a corda na boca e subi correndo. O lugar ruim de subir, acesso, mas eu consegui. Deus me pegou e fez com que eu saísse do riacho. E ele ficou girando na tarrafa, pôs e se soltou. Gente, cuidado, jacaré não é brincadeira, tem muitas crianças que pescam ali, para ver se o corpo de bombeiro, o IBAMA, alguém toma uma providência e pega esse animal, porque senão fica complicado para gente que gosta de pescar nos riachos. Eu mesmo vou passar muito tempo sem ir na pescaria de novo, porque fiquei traumatizado. Foi um susto, né? Olha, nós entramos em contato com a Administração Estadual do Meio Ambiente, né, a respeito dessa situação com esse morador lá de Porto da Folha. A ADEMA recomenda o cuidado ao frequentar locais que são habitat natural de animal silvestre, como é esse caso aí. Eles circulam em vida livres, em rios, lagos, lagoas, manguezais. Então, a orientação é que ao encontrar um animal como este, a população não alimente esses animais, não se aproxime e também nem tente capturar. É possível acionar a equipe da ADEMA pelo WhatsApp, o 799-9983-7148, todos os dias da semana, das 7 da manhã à 1 da tarde, ou pelo telefone fixo, que é o 79-3198-7152. De segunda a sexta-feira. E olha, nesse mesmo horário que eu já falei, né, de 7 da manhã a 1 da tarde, você também pode acionar a Companhia Independente de Polícia Ambiental através do 190 ou o Corpo de Bombeiros através do 193. Não é a primeira vez, né, Suzane, que a gente acompanha aí o aparecimento de animais como esse jacaré em Lagoas, mas assim, não me lembro da gente ter registrado aqui, pelo menos em pouco tempo aí, um ataque de um jacaré a uma pessoa. Fica esse alerta. E aí uma dica, né, às vezes é difícil anotar tão rapidamente os telefones, mas pelo menos 193 ou 190, Corpo de Bombeiros 93, isso, que aí ajuda, né, justamente para você evitar tentar capturar, que é um perigo muito grande, né? Não dá para fazer isso. E a gente observa, inclusive, em algumas situações,
que a gente costuma acompanhar aqui na capital, já apareceram jacarés, inclusive em avenidas importantes aqui da capital. E a gente percebe, às vezes, as pessoas tentando capturar, ali se aproximar para fazer uma foto ou vídeo. Isso é um perigo e pode estar colocando a sua vida em risco. Então, a orientação é acionar mesmo a ADEMA, através desses números que aparecem aí para você, ou o Corpo de Bombeiros, ou até mesmo a Polícia Militar. A equipe do G1 Sergipe está acompanhando essa história e lá no nosso site você encontra todas essas informações e também todos esses números aí, caso você não tenha conseguido anotar. Agora, Suzane, infelizmente a gente traz informações sobre a violência das últimas horas. Um homem foi morto a tiros ontem à noite no município de Laranjeiras, de acordo com a Polícia Militar. Foram ouvidos aproximadamente 20 tiros. A população acionou a polícia através do CIOSP. Quando os policiais chegaram ao local, já se depararam com o homem sem vida na porta de casa. O jovem, ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso está sendo acompanhado, está sendo investigado pela Polícia Civil. Qualquer informação sobre este crime, você pode acionar a polícia, você pode passar para o Disque Denúncia através do 181, lembrando que não é preciso se identificar e você pode contribuir com o trabalho da polícia. E olha, ontem, no final da tarde, a Polícia Rodoviária Federal, ela apreendeu, juntamente com o DENARC, aparelhos eletrônicos, perfumes e medicamentos irregulares. Foi em São Cristóvão. Dessa vez, o trabalho de fiscalização foi na BR-101 e os policiais encontraram 223 produtos importados sem nota fiscal e sem autorização da Anvisa. No veículo ocupado por 2 homens, havia 87 aparelhos eletrônicos, 99 frascos de perfumes e 37 de medicamentos, entre anabolizantes e estimulantes. Toxina butolínica também, o Botox. O motorista informou que os produtos foram comprados no Paraguai. Também foram apreendidos e recebidos notas fiscais estrangeiras, incompatíveis com a importação legal. Os ocupantes do veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal, que vai agora investigar o crime de descaminho e contrabando. São muitas ações que a Polícia Rodoviária Federal tem feito aí nos últimos dias, apreensões importantes. No final de semana teve a questão das canetas emagrecedoras. Ontem nós mostramos aqui 3 homens que foram presos porque a polícia encontrou com eles aí 67 mil reais em espécie, além de equipamentos que poderiam, de acordo com a polícia, ser usados no arrombamento de algum local. Então, por conta disso, esses homens foram conduzidos à sede da Polícia Federal. 3 casos aí, bastante significativos, que não tiveram continuidade, né, na sequência e no crime, por conta do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Um trabalho importantíssimo que a gente vem acompanhando e registrando aí para vocês. Lembrando que uma apreensão, né, semelhante foi feita na semana passada, como eu disse, né, dessas canetas emagrecedoras, o que é um perigo. Suzane, a gente inclusive já tratou sobre essa situação aqui. As canetas emagrecedoras têm se tornado muito populares, tem muita gente em busca desse método de emagrecimento, mas é necessário tomar muito cuidado, né? Precisa de um acompanhamento médico e precisa, antes de mais nada, saber a origem, né? A referência, a procedência desse tipo de medicamento. E um ponto que especialistas colocam também para a gente é que essas canetas, elas precisam estar acondicionadas numa temperatura determinada. E muitas vezes, quando elas são fruto, né, do contrabando, elas vêm, às vezes, perto do motor do carro, numa temperatura muito elevada, que pode colocar risco à saúde. Já mostramos isso aqui, perto sendo do transportadas, né, ali acomodadas entre os pneus. Enfim, e aí pode colocar a sua vida aí em risco. Então, se está interessado em fazer uso dessas canetas, busque um especialista, né, para que você possa usar uma fórmula autorizada pela Anvisa. Sim. A gente sabe que a Anvisa também proibiu na semana passada o uso de canetas de 2 marcas. Então são muitos cuidados, muitas questões que a gente precisa estar atento para não colocar principalmente a nossa vida em risco. Isso, o que mais, El?
Olha, Suzane, nas últimas horas teve um incêndio lá no município de Carida. O Corpo de Bombeiros, ele registrou mais esse incêndio. Dessa vez não foi em vegetação, foi em uma residência. A ocorrência foi registrada por volta das 3 da manhã. Vários cômodos da casa foram atingidos pelo fogo e parte do telhado caiu. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. O proprietário do imóvel foi informado que pode solicitar agora uma perícia para saber o que causou esse incêndio. A casa, uma parte significativa da casa, né, foi consumida aí pelo fogo, mas felizmente ninguém se feriu nessa situação, Suzane. Ainda bem, Léo. Muito obrigada. Daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos aqui para a gente. Até já. A nova diretoria da Associação dos Magistrados de Sergipe, a AMASE, tomou posse para o biênio 2026-2027. A cerimônia aconteceu no Tribunal de Justiça de Sergipe, reuniu magistrados, familiares e amigos. À frente da entidade, o presidente Pablo Moreno Carvalho da Luz assume com o desafio de fortalecer a atuação institucional e definir as prioridades da nova gestão. Atuar na formulação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, que possam fortalecer o Poder Judiciário e aprimorar a prestação do serviço jurisdicional, passando isso pela valorização da magistratura, porque a valorização é um instrumento de engrandecimento do próprio Poder Judiciário. Entre as metas apresentadas está o investimento em tecnologia como aliada do trabalho dos magistrados. A proposta é modernizar processos, ampliar a eficiência e garantir mais agilidade nas ações desenvolvidas pela associação. O Tribunal de Justiça está criando, está em processo de criação, diversas ferramentas que vão modernizar ainda mais a prestação jurisdicional no estado de Sergipe. A criação de núcleos de justiça 4.0, a adoção do novo modelo de gerenciamento processual, que permite o uso de automação e de inteligência artificial, e a AMASE tem funcionado nessa interlocução com o tribunal, na tentativa de que esses modelos a serem adotados sejam o mais eficientes possível. Veja depois do intervalo o retorno às atividades na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju e tem também as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora 12 horas e 21 minutos, o SE1 volta já. O SE1 de volta agora porque está na hora do fato fake. Hoje a gente esclarece uma publicação falsa sobre a nova carteira de identidade e o pagamento do INSS para aposentados. E analisa também vídeos que estão circulando sobre a onda de frio nos Estados Unidos. Vamos ver com Paula Paiva. Oi, pessoal, tudo bom? Eu começo com um esclarecimento bem importante para aposentados e pensionistas. Estão circulando nas redes sociais publicações dizendo que o INSS vai parar de pagar a aposentadoria de quem não tiver a nova carteira de identidade nacional, aquela com biometria. Isso é mentira. Quem já recebe benefício do INSS não vai ter o pagamento suspenso em 2026. Nesse momento, a exigência do documento novo vale a pena para novos pedidos. A nova identidade só vai ser obrigatória para manter o benefício a partir de janeiro de 2028, ou seja, ainda há 2 anos para as pessoas irem se organizando e tirarem o novo documento. E agora eu vou falar de alguns vídeos falsos que estão circulando nas redes sociais sobre a onda de frio extremo nos Estados Unidos. Um deles é esse aqui, um vídeo que mostra uma enorme adaga de gelo atravessando um carro, um Cybertruck da Tesla. Mas essa imagem aqui, ó, ela é falsa. Foi criada com inteligência artificial. E o outro vídeo, supostamente, mostra uma árvore explodindo. E aí na legenda a pessoa fala assim, achei que as pessoas estavam brincando sobre as árvores explodirem. Mas esse vídeo também é falso, também foi feito com inteligência artificial. Nesse caso aqui é importante explicar que em temperaturas muito baixas, as árvores podem até sofrer rachaduras, porque a seiva congela, se expande e pode romper o tronco. Mas não acontece dessa forma espetacular que nem apareceu nesse vídeo. A forte onda de frio nos Estados Unidos é real, gente. Já deixou mais de 80 mortos, mas as imagens que a gente mostrou aqui são falsas.
Você já sabe, para saber tudo que é fato ou fake, acesse g1.com.br/fato ou fake. A Câmara de Vereadores de Aracaju retomou as atividades parlamentares nesta terça-feira. A prefeita da capital, Emília Corrêa, participou da abertura dos trabalhos legislativos. A repórter Patrícia Cerqueira acompanhou a sessão e tem as informações para a gente. Patrícia. Suzane, foi uma sessão que contou com a participação de quase todos os vereadores. Nós identificamos lá a falta de 2 vereadores, foi Elber Batalha e Moana Valadares. Logo em seguida foi feito o pronunciamento da prefeita Emília Corrêa. Emília Corrêa ela já chegou falando que se sente muito à vontade na casa, afinal de contas foram 9 anos, quase 9 anos que ela passou lá naquele local. E ela chegou com uma afirmação que disse que Aracaju finalmente virou a chave. Essa tradução que ela trouxe no discurso dela, de virou a chave, ela quis dizer apontar os avanços na gestão. Então ela numerou aí uma série de questões em relação à educação, à saúde, à ação social também, à assistência social. Na área da saúde, foi uma das áreas assim que ela teve o maior número de elogios em relação à gestão, esses quase 2 anos de gestão. Ela falou sobre a redução do desabastecimento de medicamentos. Ela disse que encontrou a saúde com um desabastecimento de medicação muito grande e que isso tem sido melhorado aos poucos. Também falou do aumento do número de farmacêuticos, que saiu de 9 para 37. Também falou muito sobre a entrega do Hospital da Mulher, segundo ela, tem sido referência nacional, e falou sobre 3 novas ordens para a construção aí de 3 novos postos de saúde. A gente sabe que Aracaju tem 44 postos de saúde, mas tem 3 novas ordens de serviço, Ela não anunciou a data em que eles começaram a serem construídos, mas tem aí essa informação que ela passou para a gente. Na educação, ela apontou muita questão sobre uma educação especial. Então ela falou sobre a ampliação de 15% das matrículas para a educação especial, falou também sobre a climatização das escolas, nas salas da rede pública, tanto para professores como para estudantes também, e falou sobre a contratação de professores. A gente viu que recentemente teve a posse de alguns professores para a rede municipal de ensino e disse que o objetivo dela é ampliar mais ainda esse número. Da assistência social, ela ficou muito voltada também para a questão das pessoas em situação de rua, falou sobre o primeiro censo de Aracaju que foi feito para enumerar aí quantas pessoas Aracaju tem em relação a pessoas em situação de rua, sobre essa alfabetização e sobre também uma ordem de serviço em relação ao CRAS. Segundo a prefeita Emília Corrêa, 2 novos CRAS serão construídos também na gestão dela, 2 ordens de serviço já foram assinadas. Em relação à mulher, eu questionei a Emília durante uma entrevista que tipo de política pública ela vem pensando para esse ano que se inicia, porque a gente vive aí, de certa forma, uma epidemia do feminicídio em todo o país, e ela disse que pensa assim em políticas públicas que sejam alinhadas, que a educação converse com a saúde, com a segurança pública também. Esse foi o discurso que Emília Corrêa trouxe para a gente hoje lá na Câmara de Vereadores. Ricardo Vasconcelos, que é o presidente da Câmara, ele também chegou a fazer um pronunciamento, iniciou fazendo muitos elogios em relação à gestão de Emília Corrêa, mas também fez algumas cobranças. Uma dessas cobranças foi em relação ao plano diretor. Ele colocou muito bem isso lá, sobre essa necessidade, essa urgência que a cidade precisa enfrentar para tirar da gaveta esse plano diretor e dar mais atenção também sobre a questão dos manguezais e dos rios. Colocou também uma questão que é interessante e que é nova também. Ele falou sobre uma usina de asfalto para pavimentação. Segundo Ricardo Vasconcelos, o presidente da Câmara, existem emendas aí, cerca de 3,5 milhões, que ele espera que sejam encaminhadas para essa questão, para que a cidade de Aracaju ela seja completamente pavimentada. A gente sabe aí que é um dos grandes problemas que a gente vive nas ruas da cidade em relação a essa questão de pavimentação, tanto na Zona Sul como na Zona Norte, Então, essas foram as maiores colocações, deles dois. Eu não cheguei a conversar com todos os vereadores, mas cheguei a pontuar com Sônia Meire, ela que é de oposição, e ela trouxe sobre alguns projetos que ela tem pensado para esse ano. Um deles fala sobre a tarifa zero no transporte público,
público daqui de Aracaju. A gente sabe que é um projeto que já é implantado em outras capitais daqui do Nordeste, né? Em Maceió, por exemplo, existe essa questão do transporte público, tarifa zero durante o final de semana. Esse mesmo projeto, ela quer também implantar aqui, ela acha que isso existe condição sim para isso. E um outro projeto dela é em relação à terceirização dos cuidadores para crianças e para idosos também na rede pública. Isso porque, segundo Sônia Meire, existe um número aí de 900 pessoas que são terceirizadas. O objetivo dela é que essas pessoas, elas de fato, elas virem funcionárias públicas e passem a ter os mesmos direitos dos funcionários públicos. Então foram essas as colocações, né, feitas aí por Emília Correia, pela prefeita de Aracaju. Foi um discurso que durou aí cerca de 40 minutos. Logo em seguida veio Ricardo Vasconcelos, fez esse mesmo pronunciamento, né, com cerca de também esse mesmo tempo, 40 minutos, e a gente sabe que a Câmara ela volta de fato aos trabalhos a partir de amanhã. Hoje foi essa questão um pouco mais oficial, com o pronunciamento deles dois, e amanhã é que eles vão identificar aí, vão revelar para a gente quais são os projetos que eles vão priorizar durante esse ano. Suzane, eu volto com você. Muito bem, Patrícia. Claro que a reportagem completa a gente vai acompanhar à noite no SE2 e outras informações também no G1 Sergipe. Muito obrigada, Paty. Daqui a pouquinho você retorna também com outras informações. Agora, 12 horas e 31 minutos, a gente chama de volta o repórter Rafael Carvalho, que tem outras informações para a gente, hein, Rafael? Suzane, olha só, a gente traz agora um balanço do GTA que chama a atenção, o Grupamento Tático Aéreo da Polícia Militar, que hoje serve também para outros setores de resgate. Aliás, desde 2023 o GTA passou a fazer o resgate aeromédico aqui no estado, por isso que com frequência temos notícias, informações de resgates no interior, acidentes, entre outros, e essa demanda cresceu muito. Por isso que eu vou conversar, estou aqui com parte da equipe do Grupamento Tático Aéreo, Coronel Fernando, que é o comandante, cresceu desde 2023, porque ali começou em 2023 essa parceria com o SAMU de resgate aeromédico? Exatamente. Antes de 23, nós fazíamos pontualmente uma ação ou outra, algum caso mais emblemático, alguma coisa assim, que tivesse um porte maior, e aí a gente acabava atuando. Mas sistematicamente, com uma parceria entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, com a equipe médica embarcada e com plantão diário a partir de 23, e nós descobrimos que tínhamos uma demanda altamente reprimida, e à medida que nós fomos atendendo essa demanda, os casos foram aparecendo em um número bastante significativo, muito mais no interior, né? E nos municípios mais distantes, inclusive. Então, essas pessoas todas que foram atendidas até hoje, elas chegaram aqui em Aracaju com sua vida preservada e com uma garantia de uma sequela menor e de um internamento menor. Então, esse serviço está instalado, está funcionando e, sem dúvida nenhuma, está com uma tendência muito grande de ser ampliado. E são os diferentes tipos de situações que vocês têm atendido, isso tem chamado muito a atenção. Por exemplo, ontem teve um caso de queda da própria altura de um senhor no interior do estado. Vocês foram acionados e o que aconteceu? Exatamente, fomos acionados para essa ocorrência, inclusive o Coronel Argolo estava aqui, estava de serviço e esteve presente juntamente com o Major Mendonça na ocorrência, e essa pessoa teve uma queda da própria altura e foi acionado o GTA porque ela precisava da vinda muito rápida para Aracaju. Muito embora, após a aeronave chegar no local onde ela estava, foi interceptado em Itabaiana, ela desestabilizou e os médicos demoraram muito para estabilizar e resolveram não trazer para Aracaju de helicóptero, porque a qualquer momento poderia necessitar iniciar as manobras de ressuscitação, e aí não é aconselhado fazer isso durante o voo. Por isso que acabou não sendo transportado, mas independentemente de poder transportar ou não, o GTA está à disposição e, se for acionado, a gente vai atender ao chamado. Deixa eu falar então com o Coronel Argolo, que é quem estava no comando dessa ocorrência lá. É uma situação que acontece, né? Vocês chegam lá, é uma garantia de segurança que a pessoa vai ser transportada se precisar. Nesse caso, foi melhor o SAMU estabilizar. Sim, exatamente esse é o termo, estabilizar a vítima para o voo. Ela vinha de Nossa Senhora da Glória
E a velocidade com que a gente completaria o percurso para Aracaju faria diferença para ela. E os médicos foram se comunicando durante o transporte. Num determinado momento, decidiram que sim, a gente vai passar da viatura terrestre para o helicóptero. Pousamos na beira da estrada e tínhamos 3 médicos, né, o do GTA e mais 2 na ambulância, mais equipe de enfermagem. E os sinais da vítima começaram a cair, então ela não estava estável o suficiente para completar o percurso de helicóptero. E nesse caso a gente retornou e no mesmo dia, por coincidência, pegamos um paciente também de Nossa Senhora da Glória, aí lá em Nossa Senhora da Glória mesmo, que era um acidente vascular cerebral, para trazer para Aracaju. E chama a atenção essa questão da queda da própria altura. Segundo dados do IML, no ano passado, aqui em Sergipe, 199 pessoas morreram por esse motivo. Claro que a maior parte idosos e são casos assim que chamam a atenção por causa dessa estatística. E tem um outro tipo de situação também que chama a atenção nos dados do GTA, que é a questão de AVC, derrames, entre outros. Exatamente. Essas duas comorbidades, né, que afetam as pessoas, o AVC e o infarto, acontece num número muito significativo e praticamente todos os dias em diferentes municípios do interior do estado. E na capital também, né, mas a gente vai buscar as pessoas que estão no interior. E essa era uma realidade que a gente não conhecia antes de iniciarmos o nosso trabalho em 23. Então, é uma quantidade significativa. As pessoas que sofrem esse tipo de doença no interior precisa de um atendimento imediato e tem uma janela de oportunidade pequena para chegar até a capital e até o hospital de referência, na maioria das vezes o USE, para que ela tenha reduzido assim a sua chance de ter sequelas maiores, né, diminuir o tempo de internamento, em consequência o gasto com aquela pessoa que vai ficar hospitalizada. Então, toda uma cadeia que é movimentada a partir desse evento que acontece, e acontece praticamente todos os dias, mais de uma vez, no interior do estado. Trabalho que salva vidas, sem dúvidas. Parabéns a toda a equipe do GTA. Para se ter uma ideia, só no ano passado, quando se fala em ocorrências aeromédicas, foram 120, né? Um número muito grande. São ações do GTA, 120 ações nesse sentido de salvar vidas. Suzane. Realmente, Rafael, toda a equipe do GTA, né, merece os nossos parabéns e o nosso agradecimento por sempre passar aqui no SE1 para nos atualizar sobre o trabalho tão importante deles. Muito obrigada, bom trabalho, boa tarde. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. Na rua Clemilda, no loteamento Antônio Pedro, na Barra dos Coqueiros, a reclamação dos moradores é por causa de esgoto vazando. Vamos nessa, olha, segundo os moradores, esse problema é antigo. A água suja escorre por toda a via e toma a frente das casas, atrapalhando a entrada e saída de veículos e também, claro, a passagem de pedestres. Nós entramos em contato com a Aiguá Sergipe e a informação é que não existe rede de esgoto ativa na rua Clemilda, no loteamento Antônio Pedro, na Barra dos Coqueiros. A Aiguá destaca ainda que a localidade está inserida no planejamento da Aiguá Sergipe para a universalização do saneamento básico em todo o estado. No bairro América, na zona oeste da capital, os moradores reclamam de uma obra que foi interrompida e está prejudicando a comunidade. Aqui, a Aiguá, já tem uns 15 dias que ela fez esse serviço aqui, abriu esse buraco e está causando muitos danos às casas, à saúde das pessoas aqui, que fica próximo. As casas tudo enchendo de terra, de poeira, pessoas que é alérgica aqui, né? Tem problema de sinusite e tudo aqui, não está conseguindo dormir. Por motivo disso aqui, fizeram o serviço e deixaram aqui, até tem dificuldade até dos veículos passar. A Aiguá Sergipe informou que uma equipe operacional está sendo enviada nesta terça-feira à Rua Colombo para executar a recuperação asfáltica da via. E agora a gente mostra a solução de um problema da comunidade do bairro José Conrado de Araújo, na capital. Ontem nós mostramos o vazamento de água na Rua Natal, esquina com a Travessa Gilberto Carnaúba. Segundo os moradores, o problema existia há mais de uma semana e estava gerando muito desperdício de água. Mas depois que foi exibido aqui no SE1, a Aiguá esteve por lá e resolveu toda a situação. Que bom, né, para os moradores.
Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre as altas temperaturas em Sergipe. A previsão hoje é de 38 graus no sertão do estado. Agora, meio-dia e 39. O SE1 volta já. Daqui a pouco tem o Jornal Hoje. Roberto Covalic tem os detalhes. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, o que vai acontecer com os juros estratosféricos aqui no Brasil nos próximos meses? Esta manhã saiu a ata da última reunião do Copom, que reafirma a intenção de reduzir a taxa básica, a Selic, em março, mas não dá pistas do tamanho do corte. Vai depender do comportamento da inflação. As nevascas provocam mais mortes no hemisfério norte. Desta vez, o Japão foi a pior nevasca em 40 anos. 30 pessoas morreram. Militares foram convocados para resgatar moradores das áreas mais atingidas, onde a neve passa de 4 metros de altura. Um mistério no Rio Grande do Sul. 3 pessoas de uma mesma família sumiram. Os últimos sinais foram uma estranha movimentação de veículos na casa deles e uma postagem da filha na rede social dizendo que teria sofrido um acidente de carro. Mais uma tragédia numa estrada brasileira. Um ônibus com romeiros capotou em Alagoas. 15 pessoas morreram, entre elas 3 crianças. O ônibus tinha 60 passageiros e muitos ficaram feridos. A gente atualiza tudo no JH. O peixe-boi astro, mais uma vez, ficou ferido depois de ser atropelado por uma embarcação motorizada na Praia do Saco, em Estância, no litoral sul do estado. O atropelamento foi registrado nesse domingo. A repórter Patrícia Cerqueira atualiza o estado de saúde do animal, hein, Patrícia? Ô, Suzane, que preocupação, né, que a gente tem em relação a isso, porque o astro é como se ele fosse uma família da gente. Ele é como se fosse, não, ele de fato faz parte da família da gente, né? Infelizmente, essa embarcação atingiu o astro e foram registrados, identificados aí cerca de 5 cortes. Nós temos até essas imagens para mostrar para vocês, profissionais, né, da Fundação de Mamíferos Aquáticos, claro que já está em contato com ele, fazendo todos os cuidados que tem que ser feito com o astro. Vou conversar aqui com a Josiere, ela é presidente da Fundação de Mamíferos Aquáticos e vai atualizar para a gente de como é que está o astro, Josiere, que é da família da gente, você sabe muito bem disso, né? É algo que a gente fala com muito carinho. Em uma situação, receber essa informação é triste demais, a gente quer saber como é que ele está, né? Foram 5 cortes, pelas imagens dá para ver que aparentemente parece, infelizmente, ter sido algo sério, né? Boa tarde. Boa tarde. De fato, assim, o astro, né, como todos conhecem, é um peixe-boi que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está sempre falando, alertando sobre os riscos de atropelamento. Astro é um peixe-boi que ele já sofreu mais de 30 atropelamentos, mas nunca com essa gravidade que a gente identificou agora. No último domingo, logo cedo pela manhã, a nossa equipe foi informada por um colaborador externo que estava com o cinto do astro. Imediatamente a equipe, né, já estava inclusive no local, começando o monitoramento, recebemos o cinto partido. Nesse momento a gente já startou, né, toda a preocupação e fomos em busca do animal. Foi quando a gente localizou o astro com esses 5 cortes que você citou. E diferente das outras situações, onde inclusive a gente já teve atropelamentos de grande extensão, mas eram ferimentos um pouco mais superficiais. Dessa vez, os cortes são profundos, né, ao ponto de ter cortado o cinto. Um dos cortes chega a mais de 4 centímetros de profundidade, numa região extremamente sensível desse animal, né, um local onde ele utiliza para se locomover. Então, assim, isso tem nos deixado numa situação de alerta. A equipe já imediatamente iniciou o tratamento no local e a nossa equipe de médicos veterinários se deslocou para o local e encontra-se, né, nesse momento fazendo os atendimentos, os curativos e a medicação. É um caso que nós ainda estamos, não descartamos, né, nenhum risco, estamos de fato analisando os próximos passos. Astro está numa situação muito grave. E isso, gente, infelizmente acontece porque existe uma legislação para proteger esses animais em relação até onde essas embarcações elas têm que ir, né? E tem sido descumprido. Você tem observado isso, por favor?
Exatamente. Astro é um animal, né, ameaçado de extinção. Existem várias legislações que o protegem, mas existem também as questões voltadas ao ordenamento náutico. E o que se tem é que para animais como o astro, né, para os peixes-bois, a gente pode permitir a aproximação das pessoas de até 10 metros e embarcações 30 metros de distância. Nós temos feito campanhas, né, de forma incessante. A nossa equipe está em campo todos os dias fazendo a orientação para a sociedade, para as embarcações, como agir, né? E aí isso envolve uma gama grande, né? Não são apenas as embarcações, são as pessoas, né, que a gente pede que não alimentem, né, não deem nenhuma bebida. Tudo que o astro precisa, ele encontra na natureza. Então, assim, isso é uma etapa que todos precisam estar envolvidos. A gente pede, né, a parte de fiscalização que esteja intensificada. A Astro utiliza muito a área da região sul do estado, né, a Praia do Saco. É uma área fortemente frequentada por banhistas, por crianças, né, por turistas. E assim como aconteceu com o Astro, poderia também ter acontecido com uma pessoa, né? Os atropelamentos estão cada vez maiores, a incidência, e a gente precisa ter uma forte atenção a isso. O astro, ele é um peixe-boi patrimônio natural de Sergipe, então isso faz com que a própria lei, né, que atribuiu esse título ao astro já defina várias diretrizes em relação a como a proteção dele deve ser feita. E é isso que a gente quer ver, a gente quer festejar com o astro, né? A vida dele, a saúde dele. Inclusive, gente, tá para ser lançado até mesmo esse livro aqui. Vou pedir para o Marcos Ecarte mostrar isso para vocês. E não era nesse clima, né, que a gente queria falar sobre isso, né, Jaciere? Mas fica aqui o nosso pedido para que as pessoas fiquem em alerta em relação a isso. Claro que a TV Sergipe vai ficar também de olho em relação a essa questão das fiscalizações, né, ver o que de fato está acontecendo. E a gente deseja que o quadro de saúde dele, o novo boletim será emitido e a gente espera aí que com melhoras. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Suzane, volto com você. Claro que a gente fica na torcida pela bela recuperação aí do astro. Muito obrigada, Patrícia. Mais uma vez agradecer à presidente da Fundação Mamíferos Aquáticos. Muito obrigada. Boa tarde. A temperatura na capital sergipana neste momento é de 32 graus, está quente, né? E a previsão de temperatura elevada é para todas as regiões do estado. O nascer do sol no verão é diferenciado. Já nas primeiras horas, muita gente sai às ruas para uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, para estar em contato com a natureza e manter a prática esportiva. Por causa do forte calor, Natália correu hoje na Orla da Atalaia uma distância menor que a habitual e parou para se hidratar. Quem gosta de correr um pouco mais cedo é até melhor, né? Porque chega esse horário, o sol já está pegando, já começa aquele suor, já fico agoniada e paro logo, porque era até para eu fazer 6 quilômetros hoje. Não aguentou? Não aguentei, muito quente. Com a temperatura elevada, a tendência é que a pessoa perca energia mais rápido durante a prática esportiva. A Tatiana já percebeu que se comer carboidrato pesado no jantar do dia anterior, pode influenciar na corrida na manhã seguinte. Quando eu como alguma coisa mais pesada no dia anterior, principalmente no jantar, eu sinto muito na corrida do outro dia. Então, eu sempre vejo que o jantar é o que mais interfere. De manhã eu corro em jejum ou eu tomo um pré-treino. Eu não como nada porque eu também sinto pesar no estômago. A amiga da Tatiana também evita alimentos pesados, ricos em gordura, antes de uma corrida. Alimentos mais pesados, assim, com certeza na hora de correr, pesa bastante, né? Aqui você tá ali no exercício, então a respiração já tá ruim, aí você come uma comida que nada a ver, pronto, pesa mais ainda. E de acordo com a meteorologia, ainda vamos conviver com dias... Total diferença. Então, por exemplo, uns 200 ml de suco de uva 100% integral, banana com aveia, isso faz total diferença ali na prática da atividade física, é muito importante também. Então, nada de alimentos gordurosos, tá? Ficar atento a essas dicas, hein? O Externato São Francisco de Assis é uma instituição beneficente que acolhe crianças prestando serviços educacionais aqui em Aracaju. A instituição depende de doações para prestar serviços à comunidade e está precisando de contribuições para continuar dando a assistência necessária a quem tanto precisa. Paz e bem. Este é o lema do Externato São Francisco de Assis,
fundado nos anos 60 do século passado e dirigido pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Uma missão que atende ao chamado do fundador. Há 172 anos atrás, o Frei Caetano de Messina, um frade capuchinho que está no processo de beatificação e canonização, já é servo de Deus, quando chega aqui no Brasil, em suas missões, chegando em Pernambuco, ele é convidado a ir a uma vila chamada Papacaça, hoje é a cidade de Bom Conselho, e lá ele encontra uma realidade de muito desafiadora, as meninas, as mulheres eram escravizadas de todas as formas, e Frei Caetano de Messina, comovido, sente que precisa fazer alguma coisa. Então ele pergunta à população se quer um futuro diferente para suas filhas, e a população diz que sim, e aí ele fala que precisa da ajuda da população para construir ali a Arca da Aliança. Há 62 anos, elas chegaram em Aracaju. Há 62 anos atrás, as irmãs chegam aqui para cuidar das filhas, das mães que são domésticas, dos filhos, na verdade, não somente das meninas, mas também dos irmãos. Que as mães precisavam trabalhar, não tinha com quem deixar os filhos, e aí as irmãs são convidadas a virem para cá para poder cuidar dessas crianças. E assim começa, dá início a missão aqui do Externato São Francisco de Assis. Nestas salas, as crianças recebem ensinamentos da educação infantil integral ao 3º ano do ensino fundamental. A maioria vem de famílias onde a mãe é a única responsável por elas. É o caso de Dona Priscila. Minha filha é autista não verbal, suporte 3. Eu sou uma mãe solo, preciso deixar ela aqui na escola o dia todo. E ela tem todo o suporte, a alimentação, as atividades, a sala de aula. Enfim, estou gostando muito do trabalho. Ela estuda integral, eu deixo ela às 7h30 e busco às 4 da tarde. Aqui, esses meninos e meninas descobrem o mundo através das letras, das canções e exercitam a imaginação. Era uma vez durante a noite. Alguma coisa no arbusto mesmo, estava escondendo atrás da casa do Cascão. Acho que é da Mônica. A Mônica apareceu e aí ela chamou os presentes. A professora Bruna chegou como estagiária em 2023. Eu cheguei aqui em 2023 como estagiária e de lá para cá a instituição cresceu muito e se ampliou bastante, e assim eu tenho muito orgulho de pertencer a ela, porque eu estou vendo o quanto ela vem melhorando com os passares dos anos. Atualmente, cerca de 100 crianças são atendidas pelo Externato São Francisco de Assis. A maioria não paga nada. Manter tudo isso é um sufoco mês a mês. Por isso, toda ajuda é muito bem-vinda por aqui. Só com a folha de pagamento dos 27 funcionários, as despesas passam dos R$40 mil. Até o dia 10 de fevereiro, o Externato São Francisco está concorrendo a uma ajuda financeira de uma emenda parlamentar. Nós sobrevivemos de doações, de eventos, de projetos que realizamos, participamos, estamos sempre participando de editais da Prefeitura, do governo, inclusive estamos participando da emenda participativa do senador Alessandro. Abriram, aliás, a votação hoje, o Externato está concorrendo e eu já deixo aqui o convite a você, para votar no projeto do Externato São Francisco de Assis, para que a gente possa dar continuidade a essa missão. Esse projeto é para aquisição de proteínas, porque nós recebemos muita doação de alimentos, mas proteínas é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais caro, então é um pouquinho mais difícil. Nesse projeto, nós colocamos para aquisição de proteínas. Então, você vote no projeto do Externato São Francisco de Assis. E a sua contribuição ajuda no desenvolvimento da coordenação motora dessas crianças, que aqui aprendem brincando. É através da brincadeira que a criança inicia a formação inicial da sua vida, É um correr, é um saltar, é um desenhar, é um colar. Todos estão aqui brincando, de uma brincadeira divertida, e eles acabam aprendendo muito mais do que uma formação de brincadeira, Então, é pequenininho, é um amor. O crescimento delas é a prova que vale a pena fazer o bem.
O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Lidervan Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.